Bom, gente, então, como eu disse, boa noite a todos. Essa noite de quinta-feira, frio, né? Uma aulinha mais, então, sobre a disciplina, né, de assistência de enfermagem, né, em emergência, nessa temática que a gente já está trabalhando já há alguns dias, sobre o método Manchester, né, de triagem e de classificação de risco. Vocês vão ouvir alguns barulhos eu deixei o som ligado porque daqui a pouco eu vou colocar um vídeo pra gente assistir aqui, um vídeo curto, aí para vocês conseguirem ouvir também. Bom, gente, ontem nós já damos sequência, né, nos conteúdos, a gente já falou um pouco sobre, né, a sistematização do atendimento mesmo, de como fazer a triagem, né? A gente já passou os 4 primeiros passos. E agora a gente vai trabalhar o quinto passo, né, do que vai ser feito. Mas basicamente, deixa eu colocar aqui, ó, nós falamos então sobre a identificação do problema, nós falamos sobre a verificação do nível de consciência pela escala de Coma de Glasgow. Depois nós falamos sobre a verificação dos sinais vitais. Falamos também sobre a escala, né, de avaliação da dor, né, avaliação da dor pela escala visual analógica. A gente passou tudo isso daqui. E agora, então, o quinto passo, que é de fato então, a gente colocar nas pranchetas, né, de determinação então, de qual risco que a gente vai colocar, né, da classificação de risco. Então, basicamente aqui, então, nesses 4 passos anteriores, nós já levantamos o maior número de dados possíveis, né, do paciente. Então, por meio daquelas 4 variáveis, né, que eu acabei de falar, a gente já fez um bom levantamento, né, daquela condição do paciente. A gente já escutou ele, a gente já sabe qual que é a queixa principal dele, nós já ferimos, né, os sinais vitais dele, ou dela, né, dele que eu falo do paciente. Também já verificamos o nível de consciência dele, né, pela escala então, de Glasgow, atualizada, lembrando, tá? Então a escala a gente já utiliza a que foi a partir de 2018. Também nós avaliamos a dor e agora então a gente vai de fato então analisar quais são então em qual classificação que ele entra. Então por isso aqui ó, até esse quadrinho mostra então os passos, né, da avaliação para a classificação de risco, que é basicamente então o que nós já fizemos nos passos anteriores. Então só repetindo novamente para frisar bastante para vocês que o que lá quando vocês forem trabalhar numa unidade, né, fazendo triagem e classificação de risco, vocês vão ter a tabela, tá? Então vocês não vão, não é um negócio assim que, meu Deus, eu tenho que saber tudo, o que se encaixa no que. Não, vocês vão ter já uma base, lógico que com o trabalho, né, vocês com a experiência, vocês acabam então já sabendo, né, meio que de cor, então determinadas situações, no que precisa então, no que vai se encaixar. Mas a princípio então para isso, vocês precisam então fazer esses passos anteriores, né? Os passos aqui para avaliação, que é avaliar lá o nível de consciência, que é pela escala de Glasgow, verificação da ventilação pelos dados vitais. Como que eu consigo verificar aqui a ventilação, gente? Pelos sinais vitais aqui, como que eu consigo ver a questão da ventilação? Esperando a resposta. Saturação? Sim, também saturação. O que mais? Frequência respiratória. Também importante, né? A gente consegue ver. Lembrando, vamos passar um por um. Movimento de expansão torácica. Isso, exatamente, Maria. Né? Que é para a gente ver mesmo a questão de quantos movimentos respiratórios por minuto, né? Então, para fazer a avaliação do nível de consciência, a gente vai utilizar o Glasgow.
né? Para verificar a ventilação, a gente vai utilizar o quê? O que a Michelle falou, né? O que é o oxímetro de pulso mesmo. A gente vai conseguir verificar então a saturação de oxigênio desse paciente. Também, pelo que a Maria falou, pelos movimentos de expansão torácica, a gente consegue então verificar o número de respirações, de movimentos respiratórios por minuto. Beleza. Por que a gente precisa verificar esses dois? Porque o movimento torácico, como que a Maria colocou, não necessariamente vai mostrar para a gente que a respiração desse paciente está normal, tá? Então, ele pode estar fazendo os movimentos, né, de inspiração e de expiração. Lógico que você consegue ver pelo parâmetro, né, de quanto que está dando, mas só mesmo com a saturação a gente consegue verificar se realmente esses movimentos respiratórios se eles estão sendo suficientes. Tá? A pessoa, às vezes, ele pode chegar né, com um movimento respiratório às vezes, de 37, 40, que é um número alto, né, tá hiperventilando, mas isso sendo uma resposta compensatória. Então, quando você vai olhar a saturação está baixa. Como que a saturação está baixa, então o paciente então, ele tende a inspirar mais para tentar normalizar. Então, a gente precisa essas duas aferições ali. A Camila colocou a ausculta pulmonar. Dificilmente vai ser feito a ausculta pulmonar no momento da triagem, tá, Camila? Então, normalmente, pode ser feito? Pode ser feito, tá? Nada impede de fazer, mas geralmente não vai entrar não, tá? Entra mais a questão dos movimentos respiratórios e da saturação. Isso para verificar a ventilação do paciente. Lógico, a ausculta pulmonar vai ser feito, pode ser feito ali na hora, se o profissional, né, quiser fazer, mas normalmente acaba então passando, né, triando esse paciente, e depois que ele for fazer o atendimento lá na parte da assistência mesmo, que aí os profissionais vão provavelmente fazer uma ausculta pulmonar, caso esteja então com algum padrão alterado, né, da ventilação. Avaliar aqui a circulação pelos dados vitais. É um terceiro item também que a gente já falou. Como que eu posso fazer a avaliação da circulação? Pulso. Pulso a gente consegue então verificar. E o que mais? Tem mais outra coisa que a gente pode utilizar, será que não? PA, exatamente. Pressão arterial também é um importante dado, né, dos dados vitais que a gente consegue analisar, então avaliar essa circulação. Então até aí, gente, a gente já fez basicamente 4 exames, né? A gente já fez a escala de Glasgow, já verificamos a questão da ventilação por meio da saturação, por meio então dos movimentos respiratórios, avaliamos a circulação por meio do pulso e por meio da pressão arterial. Além disso, aqui não entra a parte perdão, como é o nome? De temperatura, né? Não entra como um passo da avaliação, mas aqui a gente vai incluir também, claro, né, a verificação da temperatura desse paciente, porque ele pode inclusive estar relacionado com aqui no nível de consciência, né, de comportamento, tá? Dependendo de como que está esse paciente, a temperatura dele, ele pode também então acabar perdendo um pouco, rebaixando o nível de consciência. Então é importante a gente entrar nesses. Então aqui a gente já fez 6, né? 6 exames. A gente vai fazer também a avaliação da dor. A avaliação da dor, nós já conversamos ontem. Tem as escalas que a gente pode utilizar, ou até mesmo a gente pode perguntar para o paciente, de 0 a 10, qual que é a dor que ele está sentindo, né? No que poderia entrar, né,
nessa classificação. Ou mesmo utilizar, né, as escalas analógicas, né, que são mais visuais, para esse paciente então conseguir avaliar de uma forma um pouco mais lúdica, pode dizer assim, para ele conseguir fazer essa avaliação. Então aqui esse é o sétimo então que a gente já está fazendo. Aí então a gente começa depois, então, a partir disso a gente já fez 7 exames, pode dizer assim, né? E a gente já escutou também a queixa principal desse paciente. Então agora a gente vai avaliar os sinais e os sintomas gerais. Os sintomas, então, o paciente relatou para a gente, né? E os sinais são o que o profissional então vai estar analisando, vendo, né? Então os sinais as alterações que podem ocorrer nesses parâmetros que foram averiguados, né, anteriormente ali, como também sinais que ele pode ver visualmente, né, também no paciente. A partir disso, então, vai ser considerado, né, e analisado os fatores de risco. Os fatores de risco eu não vou falar agora aqui ainda, vou falar mais um pouquinho mais para o final. Mas, então, avaliando esses sinais e sintomas gerais, a gente já vai conseguir, então, bolar mais ou menos o que pode estar acontecendo. A gente não vai chegar aqui, a intenção não é fazer diagnóstico, nem nada disso não, tá? Basicamente a gente vê no que aqueles sinais, sintomas, aquelas alterações podem estar, qual que é o nível de gravidade, tá? Então por isso que a gente tem as pranchas, né, de determinação, e cada uma delas, cada prancha, cada coloração tem para diferentes tipos de situações, tá? Então eu vou passar aqui para vocês. Gente, lembrando que toda essa avaliação aqui, ela pode ser mutável, tá? Então não necessariamente que todos os serviços farão nessa ordem, ou vai entrar todas essas cores, ou se em cada cor dessa vai entrar somente essas situações. Pode ser que alguns serviços considerem, por exemplo, crise convulsiva não como vermelho, entra como laranja, não sei, uma hipótese, tá? Então, mas isso é algo geral dentro do método de Manchester, mas cada serviço, então, lembrando que é pactuado, então, o que eles querem, né, naquele serviço. Então, eu friso bastante isso para vocês também não chegar amanhã no serviço e falar, mas tal coisa, será que vai entrar no laranja ou no vermelho? Aí chega lá, às vezes nem tem o laranja, já é o vermelho, já passa para o amarelo. Tem locais que assim, não tem o laranja. Então às vezes o vermelho aqui entra como bem maior, porque os que são laranja já acabam entrando aqui no vermelho. Então tem essas variações. Então a gente sempre precisa trabalhar pensando nessas variações que podem ocorrer. De maneira geral, tá? No vermelho então vai entrar essas seguintes alterações, como ausência de resposta a estímulo verbal, doloroso ou mesmo tátil. Então quando a gente, basicamente o paciente está parado, né? Está em parada, ou, né, tem uma falta então de resposta para qualquer um desses estímulos. Aqui, normalmente, dificilmente, aliás, vai chegar pra gente lá num pronto atendimento, tá? Para fazer a triagem. Normalmente aqui, o paciente acaba já entrando direto, né, para a área vermelha, para fazer logo o atendimento, porque é um atendimento emergencial. E muitas vezes também já é atendido até mesmo no local, né? Pela equipe do atendimento pré-hospitalar. Então é difícil chegar uma pessoa acompanhante trazendo uma pessoa que está em parada para chegar no balcão da recepção, para depois passar para a triagem. Então aqui são situações mais difíceis, tá, de ocorrer. O que pode ocorrer, esse primeiro, né? O segundo, ele já é um pouco mais comum, pode dizer assim, que é a obstrução então, de vias aéreas superiores. Aqui, gente, é muito mais comum, principalmente em crianças, tá? Que às vezes engoliu
uma moeda, alguma coisa um pouco maior, então às vezes chega com uma obstrução parcial, tá, de vias aéreas superiores, que é aquela então que o paciente ainda consegue respirar, né, mesmo com dificuldade, né, porque ainda está entrando parcialmente o ar, a saturação obviamente vai estar rebaixando, né, mas e se não for tratado logo, né, ele pode então se tornar uma obstrução total, tá, de vias aéreas. Como eu disse, ele ocorre mais com criança, porém no adulto também não, tá? Ocorre normal. É muito comum, inclusive no adulto, quando o paciente está se alimentando, tá? Então tem relatos, né? Já passei na época quando eu estava no SAMU, nunca atendi, tá? Mas de paciente que se engasgou com um pedaço de carne, tá? Então quando for engolir um pedaço de carne, provavelmente um pedaço grande de carne, acabou então fazendo essa obstrução então das vias aéreas, tá? Mas então tem N fatores que podem então fazer essa obstrução de vias aéreas. A gente sabe não, eu não sei se vocês já passaram, talvez lá em técnicas básicas, não sei, lá com a professora Fernanda, no quarto ou quinto período, para fazer a manobra de Hennig. Não sei se vocês já fizeram, sabe o que é isso? Se vocês não souberem, daí na próxima aula eu posso trazer para vocês o vídeo, alguma coisa explicando. Manobra de Hennig é uma manobra que a gente faz para fazer então a desobstrução das vias aéreas superiores, tá? Então é muito comum, né, acabar o paciente tendo algum tipo de obstrução, principalmente quando é criança, daí os pais acabam ficando desesperados, aí começa a dar tapa, né, bater nas costas da criança, e aquela obstrução que às vezes é parcial se torna uma obstrução total, né? Porque às vezes, sei lá, engoliu uma moeda, e aquela moeda ela tá parcialmente, né, obstruindo. Aí quando começa a dar os tapas, dar soco, às vezes nas costas da criança, aquela movimentação acaba então fazendo que a moeda, no caso, se encaixe melhor. Se encaixe no sentido de obstruir ainda mais, né? Então é extremamente perigoso, e a parte da conscientização, né, dos pais é muito importante. Mas isso é algo que ocorre bastante, tá? Então, tem a manobra de Hennig para criança, para adulto, para obeso, que é importante vocês saberem. Eu vou passar também, né? Porque eu nem me lembrei de colocar aqui, mas depois eu coloco. Também entra como vermelho a própria ausência de respiração, né? Ou respiração agônica, né? Então aqui, aquela pessoa então tá com aquela respiração muito dificultosa, acho que é a palavra que fala, dificultosa, né? Nem sei se está certa essa palavra, se inventei agora, mas acho que é certo. Tá agônico mesmo, tá? Então às vezes você vê que ela tá com extremamente muito difícil de conseguir respirar, tá muito baixo, e que a gente sabe que essa respiração agônica, ela, se não for tratado imediatamente, ela vai logo então parar, né? Vai ter essa ausência da respiração, e com a ausência da respiração, obviamente, então vai ter uma parada respiratória que vai levar então a uma parada cardíaca também, né? Cardiorrespiratória. Então são fatores que a gente tem que averiguar rapidamente. Da mesma forma, aqui na ausência de respiração agônica, também já é um pouco mais difícil para chegar, né, ali no setor em que a gente está fazendo a classificação de risco, tá? Na triagem. Mas, em todo caso, a gente está falando aqui do que se encaixaria como uma emergência, né? O que vem a ser classificado dentro da classificação de Manchester como vermelho. Também os sinais de choque, tá? Sinais de choque também vai entrar como vermelho. Então, o que vem a ser os sinais de choque? Vamos passar aqui um pouquinho para a gente, deixa eu ver, aqui, para a gente analisar o que vai ser então os sinais de choque.
Perceba que nesse quadro, o terceiro item ali, a palidez cutânea intensa, sudorese fria, a pressão então, arterial sistólica menor do que 80 milímetros de mercúrio, ou também uma taquicardia em que a frequência cardíaca está acima de 160 batimentos, né, do pulso, né, por minuto, ou até mesmo uma bradicardia, né, que então a frequência cardíaca vai estar então abaixo de 50. Né? Então esses são alguns sinais de que a pessoa pode estar em algum tipo de choque. Né? E choque a gente ainda vai analisar, tem diversos tipos de choque, tá? Então, tipo de choque hipovolêmico, que é um dos mais comuns que pode ocorrer, ou às vezes por conta de uma hemorragia também, que pode então levar a esses sinais. Então, repetindo novamente, então sinais de choque. Quando a pessoa então chega lá aí aqui sim pode ocorrer, tá, do paciente chegar. Então o paciente chega para fazer a triagem, você vê que ele está com uma palidez cutânea muito intensa, né? Então ele está a perda, né, da coloração da pele, às vezes está com uma sudorese fria, né? Então você vê que a pele da pessoa também acaba estando fria, tá suando frio, né? Você vai, verifica então a pressão arterial. Rafael entrou? Entrou. Aí verifica então como que está essa pressão arterial. Você verifica que a sistólica, né, ela está abaixo de 80, então já está muito baixo. Quando você verifica a frequência cardíaca, aí pode ocorrer em duas formas, tá? Dependendo, pode ocorrer do paciente estar em taquicardia, né, que então a frequência cardíaca vai estar acima de 60, como também pode estar em bradicardia, quando então a frequência cardíaca está abaixo de 50. Ah, professor, mas por quê? É por respostas compensatórias do organismo, tá? Então, principalmente em uma hemorragia, por exemplo, o corpo então ele tende, como uma resposta de feedback negativo, ele acaba fazendo então uma vasoconstrição para tentar então aumentar a leva, né, de sangue, né, para os tecidos, mas às vezes fica tentando essa taquicardia, às vezes não tem muita resposta porque está saindo sangue, né, está perdendo cada vez mais sangue, então acaba levando então depois de algum tempo a uma bradicardia, tá? E é muito perigoso porque a gente sabe que o paciente então pode levar ao choque, ele pode acabar levando então a uma parada também, tá? Então, e o último, né, que a gente pode entrar aqui como classificação vermelha, são as crises convulsivas, tá? E as convulsões reentrantes. Então a gente percebe, às vezes, é lógico que tem pacientes que têm um histórico, né, de crises convulsivas, né, às vezes já faz a utilização de alguns medicamentos, né, em casa mesmo, e consegue controlar normalmente, tá? Já normalmente acaba utilizando diazepam, por exemplo, e isso daí não acaba sendo controlado, essas crises convulsivas, geralmente em torno de 1 minuto, 2 minutos, mas a gente sabe que tem algumas crises convulsivas que podem ser maiores, tá? Então normalmente essas crises, elas tendem a encerrar, né, a cessar em torno de 1 minuto, às vezes nem isso, tá? Então tem pacientes que entram em crise convulsiva e às vezes 30 segundos, por exemplo, já para e daí ele fica naquele estado, né, de sonolência, às vezes até mesmo acaba dormindo mesmo, né? Então, e também essas são as crises mais brandas, né, mais tranquilas, que a gente acaba percebendo mais, né, que o que ocorre mais. Mas tem situações que já são um pouco mais difíceis, por isso que a gente fala assim, crise convulsiva é perigoso? A gente tem que avaliar pela questão do tempo que está sendo essas crises, né? E também a frequência também é importante a gente averiguar. Então, se essa crise convulsiva às vezes demorou para encerrar, né? Às vezes fica lá 5 minutos,
7 minutos em crise convulsiva, aí você, tem que já investigar o que pode estar acontecendo, porque já não é normal, né? Entrar, obviamente, a gente não espera que o paciente entre em uma crise convulsiva, né? Mas quando entra, pelo menos a gente avalia se essas crises estão sendo em um tempo pequeno, né? O que acontece às vezes também? Às vezes até que é um tempo pequeno, às vezes de 2 minutos, só que o paciente ele para a convulsão e depois de alguns instantes, alguns minutos, ele começa novamente. Tá? Então tem convulsões frequentes. Tá? Então o normal, quando a pessoa tem crise convulsiva, ela convulsiona uma vez e depois fica naquele estado então, né, de sonolência, e às vezes pode o paciente inclusive dormir, às vezes por 1 ou 2 horas. Mas situações então que a gente chama de reentrante, que o paciente então tem umas crises mais prolongadas e que inclusive ocorrem em um curto espaço de tempo, ocorrem então várias vezes. Então aqui a gente precisa então prestar muita atenção e obviamente então vai entrar como o código aqui como vermelho, tá? Na nossa classificação de risco. Até aí tudo bem, gente? Se tiverem alguma pergunta para fazer, enquanto eu vou colocar um videozinho, gente, para vocês. Tudo certo, prof, beleza. Para vocês verem que é bem legal. Deixa eu colocar aqui para a apresentação, apresentar agora. Deixa eu ver se aparece para vocês. É no YouTube mesmo, tá? Então eu tô colocando um vídeo. Me falem só se o som vai estar adequado para vocês, tá? Assim, gente, antes de iniciar, né? Eu não vou colocar os 12 minutos, eu vou cortando uns pedaços, tá? Porque principalmente como que é um atendimento pré-hospitalar, ele passa desde o início em que tá a ambulância, né? Indo até o local. Eu achei legal colocar esse vídeo justamente para vocês verem mais ou menos como que é o dia a dia, né, do atendimento pré-hospitalar, e até para vocês verem como que se os socorristas, se eles ficam agitados, se eles atendem mais tranquilos, porque tem muita gente que tem essa dúvida, nossa, mas trabalhar no SAMU é aquela adrenalina e tudo mais, e é que todo mundo agitado, correndo para fazer atendimento. Vocês vão ver que é um pouquinho diferente disso. Demora um pouquinho para começar. Eu vou passando algumas partes, tá? Me falem se o som está muito baixo, se quer que eu aumente mais. Aqui, gente, ele ainda está dentro da ambulância, né? Percebo então que tem o condutor socorrista que está dirigindo. Aqui ao lado, eu acho que é uma técnica de enfermagem, porque depois eu vi no macacão dela, atrás tem escrito técnica de enfermagem, e eu não consegui identificar quem que tá gravando, se é uma enfermeira ou se é outra técnica de enfermagem, então não dá para saber nessa questão, tá? Mas então percebo então que o paciente, a viatura então já está indo. Percebam, inclusive, que tem aqui já uma prancha, né, com uma ficha, né, de atendimento. As ambulâncias, elas pulam bastante mesmo, tá? Aqui, pode ver que tem o controle, não sei se conseguem ver onde que eu estou marcando com o mouse. Tem um local onde que vai ser escolhido o tipo de sirene e a altura. Aqui tem um rádio em que algumas ambulâncias, nem todas, tem alto-falante na parte de trás, na parte de cima superior da ambulância, já para às vezes mandar alguém sair da rua, tirar os carros do meio da rua.
como também algumas, daí todas, esse que eu digo é algumas ambulâncias que tem, tá? Mas outro comando que também tem de voz é para já entrar direto em contato com a central de regulação, tá? Então às vezes tem dois e às vezes tem um só. Bom, chegado aqui no local, deixa eu passar aqui um pouquinho. Vou entrar aqui então na residência. Bom dia, tem cachorro aí? Não. Cadê o paciente? Tá lá, dona. Pode ir na frente? Ó, é bem assim mesmo, gente. É Tem luz entrando não? mesmo na casa. Eita. Tá escuro. Olá. Oi. Como é o nome do Tá meio paciente? travando. Tá travando a voz também ou tá travando um pouco o som ou só a imagem? E aí? Eu vou narrando um pouquinho pra vocês. Eu não sei não. Ó, o paciente não tá ali deitado. Então começa a fazer uma avaliação inicial. Ó, estão verificando então a glicemia capilar. Se eu não me engano vai dar 227, se eu não me engano. Pegar lá numa hipoglicemia? Ó, eles estão desconfiados que seja uma hipoglicemia. Tá quente, né? Lembra que eu falei ontem que ele pode levar ao coma? Não tem hipoglicemia não. É. Sim. Ele sabe o nome dele direitinho? 222. 222. Alguma coisa? Verificar então a saturação. Vamos verificar também a questão da pressão arterial. Eu vou passando então um pouquinho mais para frente, porque ele é mais lento. Mas vamos verificando os sinais da pessoa, do paciente. Interessante. O que aconteceu? Esse paciente, ele mora sozinho. Ó, percebam, gente, que ele tá... Ó como tá mexendo aqui o dedo dele, tá? São as crises, as convulsões, tá? Esse paciente, ele morava sozinho. E todos os dias de manhã ele acordava e ia pro bar. E o que aconteceu? Naquele dia, os amigos dele lá do bar perceberam que ele não foi. Não foi no bar, e todo dia ele ia. Então eles acharam estranho e foram então na casa pra ver o que estava acontecendo. Então esses aí são os amigos dele, ó. Aí percebeu então que o paciente estava nessa situação, então eles chamaram o SAMU. Ele faz uso de bebida alcoólica, gente? Todos os dias? Então ele faz uso de bebida alcoólica todos os dias. Como é o nome dele? Bom, aqui agora eles estão só fazendo, né, a colocação na maca. Minha mão aqui, ó. Então, isso aqui eu vou pular um pouquinho. Aperta aqui. Então eles vão levar para a ambulância. Reentrante. Opa, deixa eu voltar aqui. Convulsão, reentrante. Tá tendo uma outra crise. Eu vou regular ali, Rodrigo. Por favor. Tá ligando na central de regulação. Catéter. Só pra conforto mesmo, porque na realidade ele... Tá vendo que tá convulsionando, gente? Eu sei que a Regular a imagem tá meio ocorrência ruim. 4658, Tchelle, por favor. Não sei se vocês vão conseguir ver como que o paciente está na maca. Ele tá em convulsão.
Sim, eu vou passar daí também, Maria, para ver vocês verem. Acho que vai ser melhor, né? Tá travando bastante. Mas é só para você também dar uma olhadinha sobre como que funciona. E aqui, é interessante, ó. Não tá o médico. Oi, Fabi, é a Gabriela, Samambaia, primo, paciente está com convulsão reiterante. Já teve 2 crises na presença da equipe. Sim. Faz uma ampola em Terevê? Tá. Tá bom, aí eu te ligo pra pegar o número da receita, Fabi? Viu, gente, ó. Entrou em contato com a central de regulação. A central de regulação tem o médico. E o médico, então, prescreveu, né? Falou já para administrar, mas não lateralizar ele na condução. Exatamente, Larissa. Pode ver que, às vezes, não necessariamente que vai lateralizar todo o paciente, tá? Mas pelo menos a cabeça tem que lateralizar. Uma crise passou? Mas alguns momentos vocês conseguem perceber que a cabeça está virada para cima, tá? Então, pelo menos a cabeça, o certo é fazer então a lateralização, porque em alguns casos, em vários casos inclusive, né, de convulsão, o paciente então ele pode Já tá convulsionando de novo, me dá aí. aumentando o nível de secreção e ele pode inclusive acabar Falta fazer 1 não ml. aspirar aquela secreção. Eu logo já vou parar aqui o vídeo, mas é só para vocês também verem outra coisa interessante. Não tem um médico ali, então eles ligaram na regulação. Então, gente, a gente foi receber uma ocorrência como hipoglicemia. Na realidade, quando a gente fez a glicemia estava normal, assim, normal não, estava alta, né, 222, mas não era uma hipoglicemia. E aí nós percebemos que o paciente estava convulsionando. Na presença da equipe ele teve 2 convulsões. Então, essa fala arrastada provavelmente era um pós-hospital. Provavelmente ele já teve outras crises hoje, porque está uma crise em cima da outra. Ela não está dando nem nenhum espaço de tempo, né? E aí, sob regulação, a médica prescreveu 1 ml de diazepam na veia. Nós fizemos um acesso venoso e colocamos 1 A2 para o conforto do paciente. Né? Estamos encaminhando o paciente agora para a emergência, né? Para a UPA. Bom, agora perceba então que ele já chegou já na UPA. Tem mais não, né? Ó, na UPA ele já entrou então direto já para a área vermelha, então não passou por setor de triagem, nada. Tá com A2 para melhorar a respiração do paciente. Agora tá boa, né? 94? A saturação está em 94. Eu nem terminei. Não, deixa aí que eu vou terminar de escrever. Nossa, agora aqui ficou tudo. Não tinha nenhum familiar lá, gente, porque a gente conseguiu. Não, ele estava em casa. Só que o vizinho falou que ele sempre ia no bar, que ele é etilista crônico. E hoje ele não foi, ele achou estranho. Arrombaram a porta, ele estava já em pós-ictal, né, provavelmente. E aí eles... Não falou nada com a gente. Até tinha suspeitado de AVC a princípio, porque quando a gente chegou lá ele estava em pós-ictal. Mas estava com uma quedinha de rima e tal. Bom, deixa eu voltar lá. O que eu quero que vocês percebam? Deixa eu voltar lá na aula. Tá na apresentação. Professor, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Ali ele chegou e estava com a glicemia alta, né? Tava. Existe um protocolo do SAMU ou qualquer ambulância que for atender em casa do técnico ou enfermeiro aplicar a insulina ou não? Da prescrição médica igual? Não, vai precisar assim, da prescrição no momento ali, mas ele vai ter que informar
para regulação, porque daí na regulação vai ter o médico, daí o médico que vai falar, né, para o que fazer. E aí nesse caso daí vai fazer, porque daí fica como responsabilidade do médico depois fazer uma receita, né, de que foi administrado. Mas não, o paciente mesmo, perdão, a equipe, se tiver uma unidade de suporte básico em que tiver só o técnico e o condutor, nem vai ter a medicação ali, tá? Eu não sei exatamente o que aconteceu aqui nessa ambulância, que provavelmente é de suporte avançado, porque tinha medicação ali, mas não tinha médico, né? Então perceberam que, eu acho que a pessoa que estava filmando era uma enfermeira. Aí tinha mais a técnica de enfermagem. Oi? Parecia que tava no capacete, no boné. Ah, sim. A câmera, né? A câmera tava, acho que aquelas... Nossa, me fugiu agora o nome da câmera. Mas Então qualquer medicação, então, precisa ligar pra regulação se o médico não tiver. Sim, se o médico tiver na ambulância junto, ele vai fazer normal. Né? Ele já vai falando, o enfermeiro vai aspirando e administrando. Se não tiver, aí vai ter que ser comunicado a regulação. Tá? E, inclusive, a central de regulação, gente, ela sempre vai ser comunicada, inclusive para saber o destino, para onde vai esse paciente. Tá? Então, o mesmo que tiver na ambulância, está lá o médico, o enfermeiro e o técnico e o condutor, não vai ser a ambulância que vai falar assim, nesse caso aqui, então vou encaminhar lá para o hospital municipal, ou vou levar lá para a UPA. Não. Tem que passar pela central de regulação, e a regulação é que vai então falar para onde que esse paciente vai ser encaminhado. Mas, prof, se o paciente ter uma reação medicamentosa, quem se responsabiliza? Então, Luana, muito perfeito sua pergunta. Inclusive, porque isso... Nossa, foi perfeito, né? Você falou. Porque eu já ia comentar sobre isso. A questão aqui, nesse caso, é uma convulsão reentrante, né? O que isso significa? Então, o paciente está entrando em convulsão várias vezes, né? Em um intervalo muito curto, né? Só durante aquele atendimento, já teve 2 convulsões. O que foi prescrito ali, via, né, central de regulação, para a equipe administrar 1 ml de diazepam, certo? Diazepam é a medicação padrão que normalmente se utiliza em crises convulsivas. Porém, ela é muito perigosa para convulsões reentrantes, justamente porque ela pode levar a me fugiu agora a palavra, perdão, deixa eu lembrar agora o nome. Tem uma palavra correta, não é déficit respiratória, um rebaixamento da respiração. Mas tem a terminologia que agora eu acabei fugindo aqui. Então, nessas situações de convulsão reentrante, é perigoso, inclusive, utilizar o diazepam, tá? Porque ele pode, ao invés de fazer parar essa convulsão, ele pode acabar, então, rebaixando então, a respiração do paciente, e daí pode, então, inclusive, chegar a levar uma parada. Então, nesse caso aqui de reação medicamentosa, quem que vai se responsabilizar vai ser, na verdade, ali principalmente o médico, né, que vai estar prescrevendo, porém acaba que toda a equipe, né, porque ele pode ter, por exemplo, prescrito 1 ml e a equipe de enfermagem ter aplicado, sei lá, 2 ml, 3 ml. Então é bem complicado, possivelmente iria para uma ação judicial, né, se acaso o paciente morresse, né, e falasse, foi aplicado... morreu por quê? Né? Posso investigar. Foi aplicado então o diazepam, e o diazepam então levou ao rebaixamento então da respiração do paciente, ele entrou em parada e acabou morrendo. Tá, mas quem que era o médico? Não, o médico não estava no local, foi via telefônica. Tá, o médico obviamente vai estar se responsabilizando também,
mas ainda assim iria sobrar um pouco para o enfermeiro ou para o técnico de enfermagem, né? Porque foi ele que administrou, né? Então acaba que a equipe toda vai acabar tendo que se responsabilizar, tá? Mas eu gostei da sua pergunta porque me lembrou isso, que também era algo que eu já estava acabando esquecendo, porque nesses casos específicos aqui, lógico que acaba sendo preciso, né, do diazepam, mas ele tem que ser muito bem cuidado, tá? Porque a quantidade, a dosagem desse medicamento, ele pode então levar a esse rebaixamento, tá? Isso acontece bastante, principalmente em pacientes psiquiátricos, tá? Aí em questão de surto, a gente chama de que a gente faz o trio delícia, né? Que a gente chama que daí é o diazepam, o Fenergan e tem uma outra medicação lá. São 3 medicações. Que, se for um paciente que for por utilização de alguma substância, né, psicoativa, principalmente cocaína, ele acaba dificultando que aquela medicação faça efeito. Então, às vezes, aplica a medicação e a medicação não faz parar, né, né, o que o paciente está apresentando, né, no surto lá, psicótico. Então, às vezes, acaba fazendo mais, administrando mais, até o momento que a medicação, na verdade, ela vai demorar mais, né, para fazer efeito. Porque ela acaba, então, entrando meio que batendo, né, contra a cocaína, se for o caso, né, nesse exemplo. De quando ele consegue fazer efeito, às vezes já aplicou muito. Aí acaba, então, o paciente rebaixando o nível muito rápido. Aí é um caso também bem perigoso e que às vezes acaba acontecendo, tá? Até com uma certa frequência. Isso, então é bem perigoso e bem complicado. É bem complicado. Tem que fazer essa monitorização sempre, tá? Mas percebam que no vídeo ela colocou o oxigênio, né, do paciente. Então já para ir, porque tem, então possivelmente ela já se ligou nisso, né, nessa questão de que o diazepam poderia rebaixar então a respiração dos pacientes e por conta disso então já deixou instalado também o oxigênio. Se o técnico ter uma certeza que o paciente é alérgico ao medicamento por confirmação da família, ele pode se recusar, ele vai ter que, no mínimo, né, reportar para a regulação, porque ele não vai fazer, com certeza ele não vai fazer, tá? Mas ele vai entrar em contato com a central de regulação, porque falando, né, o paciente, né, os familiares já falaram que ele é alérgico, né? Vamos pegar uma situação mais simples, como por exemplo uma dipirona. Muita gente é alérgica à dipirona, né? Então, aí obviamente que o médico na regulação vai falar para fazer uma outra medicação, né? No lugar da dipirona. Tá? Então sempre tem... Gente, aquela bolsa de medicação ali é enorme. Tá? Então não tem, por exemplo, só um tipo de medicação para aquela situação. Então... acaba então nesses casos aqui com toda certeza não vai ser administrado, tá? Porque aí se administrar, aí quem que vai estar errado principalmente vai ser quem que está fazendo, né? Se por exemplo os familiares me falaram que o paciente é alérgico à dipirona, aí eu só relato o caso, né, para a central e o médico fala, não, prescreve, pode aplicar dipirona. Mas eu não falei para o médico que tem essa questão, né, da alergia, aí fica só sobre sua responsabilidade. Porque se for para questão jurídica, o médico vai falar, mas eu não sabia que o paciente é alérgico. Né? Então, quem que vai responder nesse caso mais vai ser realmente quem que administrou. Se o médico falar, não, vai aplicar, aí realmente daí o técnico ele pode se recusar. Né? Porque vai estar colocando em risco, né, o paciente. As chamadas são gravadas? Não, dificilmente, viu, Luana? Porque, igual nesse caso ali, ele estava com um telefone, né? Um celularzinho bem antigo. A maioria das ambulâncias sempre tem
um celularzinho bem antigo, porque esse celular antigo ele geralmente pega mais torre. Porque o rádio mesmo da ambulância, de determinados locais, não funciona. Tá? Então, vocês perceberam que tem o rádio, né, lá no painel da ambulância, mas assim, aqui em Foz mesmo, que nem é uma cidade, né, assim, é uma cidade que tem uma boa... Não, minto, né? Ia falar que tem uma boa quantidade de torres telefônicas, assim, para pegar sinal, mas não tem não, né? Mas a gente sabe. Mas dependendo dos locais, aqui em Foz mesmo, nossa, tinha muitos locais que não funcionavam. Então daí tem o telefonezinho lá, sempre. Mas aqueles telefones lá, não vai gravar não, não grava chamada não. Nesse caso específico é porque esse canal ali, eles fazem bastante atendimento pré-hospitalar e eles gravam. Agora eu lembrei o nome da câmera. Aquelas GoPro, né? GoPro. Então ele acaba gravando. Então por isso ali ainda poderia ter usar isso, né, a favor, porque está gravando, pelo menos pelo vídeo, né? Mas enfim. Bom, agora você já sabe então o que vai entrar como vermelho, né? A gente vai passar para a próxima situação, que aqui daí é maior. Eu não sei qual que é a cor que fica aí para vocês, mas é para ser laranja aqui, tá? Porque o próximo é amarelo, ó, o amarelinho tá mais clarinho. Não sei se fica bem laranja. Quando eu colocava no projetor multimídia, os dois ficavam quase igual, mas acho que aqui dá para ver mais diferença, tá? Aqui, gente, então, é o laranja, que é então a segunda prioridade. Lembrando que o vermelho era emergência, né? Aí aqui no laranja é muito urgente. Vocês lembram quantos minutos que pode aguardar no laranja? Ai, 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 hein? Quanto? Oi? Não lembro. Ali, ó, a Camila salvou aí, ó, Rafael. 10 minutos. 10 minutos. Ah, pronto. Agora fala, hein, Maria? Aqui eu não tenho caderno, senão eu não Tá, gente. tenho no caderno. Ó, muito bem, Maria. Tem que ir anotando mesmo, né? Então, lembrando, então, o vermelho é 0 minutos. Aí aqui no laranja já são 10 minutos, tá? Então é algo também que é muito urgente. E aqui vai entrar várias outras situações, tá? Bem maiores, inclusive, do que no vermelho. Então, por exemplo, o que pode entrar? Alterações súbitas de consciência e comportamento. O que vai ser essa alterações súbitas de consciência? Vamos voltar lá naquilo que eu coloquei. Cadê? Alterações súbitas de consciência, não está aqui não? Eu não coloquei aqui. Deixa eu ver. Ok? Cadê? Choque, neurológico novo, desatualização. Nossa, era para estar aqui também junto. Alterações de comportamento. Bom, eu achei que ia aparecer naquela tabelinha. Justamente quando tem esses com asterisco aqui, era para aparecer lá também. Vamos ver o que aconteceu. Mas, basicamente, as alterações também no nível de consciência também vai ser relacionado ao Glasgow. Que, inclusive, aqui no vermelho... Ah, não, no vermelho entra como ausência, né, de respostas. Mas as alterações do nível de consciência vai ser pelo Glasgow, tá? Então, todas aquelas respostas, então... né, no globo ocular, né, da respostas motoras e verbais, que então pode estar alterado. E aqui também entra do comportamento, que daí no caso, em casos de crises, nossa, me fugiu a palavra de novo, em questão de surto psicótico também pode entrar aqui, tá? Então, dependendo do tipo então, de alterações do comportamento. Outra situação também que ocorre na questão aqui do padrão respiratório ineficaz. E esse aqui tem que eu lembro que eu já tinha visto. Padrão respiratório ineficaz, então ele pode entrar como uma dispneia, tá? Com fadiga muscular, uma cianose intensa também, dificuldade respiratória, não conseguindo falar frases completas.
Então aqui nesse caso aqui do padrão respiratório ineficaz, é aquela situação mesmo que o paciente então tem extrema dificuldade, né, para respirar. Então você consegue perceber, né, que ele está com muita fadiga, ele já chega com muita dificuldade para conseguir falar e já está com cianose. Então, obviamente, se você colocar o oxímetro nesse paciente, a saturação dele vai estar muito mais baixa, né, vai estar bem baixa, que vai entrar, inclusive, como aqui o terceiro item, que é a questão da saturação. Tá? Então, entra como laranja, só que aqui a gente faz um adendo, tá, gente? Porque, perceba que coloca como abaixo de 95 com oxigênio, tá? Então, estando com oxigênio, tá lá, colocou, e mesmo assim o paciente ainda não sobe, né, mais do que 95, ou 90% em ar ambiente, então já entraria como laranja. Só que aqui eu faço um adendo, porque tem algumas doenças cardíacas que faz o paciente não ficar com uma saturação boa, tá? Isso inclusive num padrão de normalidade daquele paciente, tá? Então eu já peguei em pediatria paciente não saía, a criança era uma menina, devia ter uns 6 anos, 5 anos, e não passava de 93%. Não passava de 93%. E estava com oxigênio. E a gente tudo louco lá. Por que não ia? E estava o pai como acompanhante. E o pai também bem de boa lá, não sabia. Quando trocou o acompanhante, aí veio a mãe. Aí que a mãe veio falar. Ah, não, mas é porque ela fez cirurgia, tem problema cardíaco, tal. E a saturação dela nunca sobe mesmo. Só que assim, nisso a equipe toda já estava lá há tempo, já tentando, aumentando, né, o oxigênio, e a criança não subia. Então dependendo dos casos, a gente tem que analisar. E aqui, inclusive, tem locais que mudam um pouco, tá, esse protocolo aqui, tá, de mudar, por exemplo, de 95 mais para outro número, tá? Normalmente no ar ambiente é igual, tá? Quando está abaixo de 90, você já tem que ficar um pouquinho de olho, mas nem sempre como código laranja, tá? Se tiver como 89, 88, às vezes o paciente ainda não vai ser colocado como laranja, tá? Pode ser colocado como amarelo, mas isso vai depender da instituição onde que está trabalhando. Sinais de hipoglicemia, tá? Sinais de hipoglicemia, então quando a glicemia então, está abaixo de 50. Aqui, quais são os sinais que o paciente então vai ter, gente? Na hipoglicemia. Então, tremores, além, claro, né, se você for fazer, né, a verificação, né, você vai conseguir saber como que tá. Mas sem fazer, né, a medição da glicemia capilar, então você consegue ver alguns sinais que esse paciente vai apresentar, tá? Então, por exemplo, tremores, tontura, palidez cutânea, a sudorese fria, fraqueza. Então perceba que são parecidos, inclusive, com os sinais de choque. Sensação de desmaio ou de morte iminente, dor de cabeça, alterações do estado de consciência e pode-se até chegar a convulsões. Aí vocês podem lembrar do videozinho lá, porque quando chegou a equipe, então já foi verificar então a glicemia desse paciente. Porque em caso de hipoglicemia, então pode levar a convulsão, né? Então por isso que é averiguado, tá? Então, tem vários sinais aqui de hipoglicemia que são bem parecidos, então, com algumas outras coisas. Então, a gente tem que sempre verificar. Se a gente vê esses tipos de situações, muita fraqueza, sensação de desmaio, aí, lá na triagem, a gente já vai, então, verificar a glicemia capilar, tá? Porque lembrando que a glicemia capilar não é feita em todos os pacientes. Tá, então vou até voltar para vocês não se esquecerem
aqui, ó, a glicemia capilar, então, ela vai ser verificada obrigatoriamente somente quando tem história de diabetes ou então queixa de vertigem ou mesmo de desmaio, mas aí o paciente, isso na queixa, né? O profissional então vai conseguir perceber pela análise então dos sinais que pode ser uma hipoglicemia ou às vezes uma hiperglicemia também, né? E aí nesses casos então vai fazer então aferir, né, como que está essa glicemia capilar do paciente. Da mesma forma como tem sinais então de hipoglicemia, pode ocorrer também hiperglicemia, tá? E aqui por isso que eu coloquei aqui eu copiei nessa tabela. Mas por isso que aparece aqui como high aqui, tá vendo? No low e o high. Em algumas situações, gente, a glicemia do paciente está tão alta que o aparelho nem consegue fazer leitura, tá? Eu teve uma aluna no semestre passado que relatou que foi verificado, nem sei quem que era, e que o aparelho só ficava dando oi, ficava high. E eu não entendi por que não estava saindo resultado, só ficava dando high. Mas aí quando eu falei, tá, mas o high é porque está acima de 500, né? Quando o aparelhinho, normalmente ele consegue verificar até 499. Então chegando a 500 ou acima disso, ele já nem consegue mais verificar. Então tem situações, eu já peguei inclusive situação assim de aparecer, meu pai entrou em coma diabético com 1357, misericórdia, Larissa. Nossa, é muito, muito alto, hein? E realmente acaba entrando em coma mesmo diabético, tanto quando está muito baixo, tá, como também quando está muito alto. Nossa, mas o número assim eu nunca cheguei a verificar, a ver não. Hein, mas no aparelhinho mesmo apareceu esse valor? Ou como Não, que... ele, na verdade, ele tinha todos os sintomas, né? Aham. Tomava 12 latinhas, uma sentada só de refrigerante, 12? no banheiro, milhares, tranquilo. Nossa. Tinha muita sede, urinava bastante, Aham. Diabético, né? magreza total, diabético. Uhum. E um dia ele não acordou de manhã. Uhum. Daí nós chamamos lá em Porto Alegre, Ecossalva, né? Uhum. Daí chamamos a Ecossalva, levou ele pro hospital e os médicos falaram, olha, ele não vai sair daqui. Daí Uhum. ele ficou em 3 dias em coma. Nossa, 3 dias, né? Sim. E saiu. Tá vivo até hoje. Mas então eles devem ter feito o exame laboratorial, então mesmo. Sim, Né? sim, fizeram. Possivelmente deve ter feito a glicemia capilar, deve ter aparecido lá só como high, né, como alto, mas aí deve ter feito o exame mesmo para constatar esse valor aí, porque, nossa, é extremamente alto. E assim, o que você falou são realmente os sinais de por conta da diabetes mesmo, né? Que daí tem essa sede excessiva, acaba tendo essa magreza e a pessoa então consegue mesmo, né, beber tudo isso. Lógico que e urina bastante também, né? Mas nossa, é uma situação bem delicada. Nessa situação específica, ele tinha bebido bastante assim antes? E por isso que chegou a aumentar dessa forma? Ou vocês nem ficaram sabendo Na depois? verdade, a gente não sabe, né? Porque ele foi dormir de madrugada e não acordou. Uhum. Mas assim, sei lá, não sei. Nossa, pra ter aumentado tanto assim, né? Não é tão comum. Não, os médicos ficaram apavorados, assim. É. Não, não sei nem como que ele tá vivo ainda. Sim, com toda certeza. Porque, nossa, a questão da diabetes é muito complicado, gente. Pra entrar ainda que, nossa, o dele ainda foi muito alto ainda para ele entrar ainda em coma diabético e sobreviver. Tem situações. Eles falam que, na maioria das vezes, acima de 500 a pessoa já tá Uhum, bem suscetível a ficar em coma, né? exatamente. E ele demorou bastante, assim. É. Mas a glicemia dele agora é em torno de 400, Hum, 450,
Mesmo com a utilização de insulina? Ele toma medicação, né? Ele é dependente, lógico, daí ele toma IPH e a regular. Uhum. Ele toma também uma porrada de medicação pra diabetes. Usa muito aquela metformina. Muito mais assim. Metformina Mas não tá fazendo muito esse que eu ia efeito. falar, mas ele não faz muito efeito mesmo. Nossa. Ele tá tomando mais forte, assim, ele tá tomando Uhum. Janose, que é caríssimo, mas é uma Uhum. coisa que faz com que não suba tanto. Mas é porque ele também não controla a alimentação, né? Uhum. Ele fica bem Daí difícil não faz mesmo. atividade física, ele é cardíaco, daí é uma série de situações, fatores que também complicam um pouco. Uhum. Tem que estar sempre bem, sempre de olho, né? Porque, como você falou, normalmente acima de 500 já entra, já está bem, bem provável que vai entrar em coma, né? Em coma diabético. Às vezes 500, 600, até 700 no máximo, quase, o paciente normalmente já vai entrar em coma. Isso em caso de hiperglicemia. Em caso de hipoglicemia, ele já vai entrar em coma também. Quando está mais ou menos, por exemplo, em 30, já acaba entrando já em coma. É o normal, né? O normal de entrar. Nesses casos aqui, normalmente quando está em coma, ele não vai ser levado assim para passar por triagem, né? Normalmente vai ser o atendimento já pré-hospitalar, que acaba então já sendo atendido, né? E já vai fazendo então os primeiros atendimentos. Lembrando, gente, que como eu já tinha falado, quando faz o atendimento pré-hospitalar pelo SAMU, sempre vai ser então fazer a estabilização desse paciente antes de levar então para dar seguimento, né? Para UPA, para o hospital, né? Para outros serviços. Tá? Então, por isso que normalmente então, ele já vai chegar na UPA, né, se for o caso, já mais ou menos estabilizado, tá? Então, no caso aqui de uma hipoglicemia, que eu falei o item anterior, no próprio local mesmo, ele já vai ser então administrado, né? Por exemplo, uma glicose. Tá? Então, e é muito comum, às vezes até o paciente nem precisar ir para a UPA ou para o hospital, porque às vezes já melhora, tá? Então tem casos que eu já peguei mesmo, o paciente estava com a glicemia, eu não lembro agora se era 18 ou era 24, agora um desses dois. E o paciente estava em coma também. Né? Foi administrado a glicose e em alguns minutos a paciente já foi voltando já. E ela ficou lá em casa mesmo, nem chegou a ir para o hospital. Então tem várias situações que podem ocorrer que vai ser atendido já no próprio local da residência, né? Bom, continuando então, a gente também tem sangramento não compressivo, tá? Então tá aquele sangramento, a gente já falou sobre, né, quando coloca a compressa, se tira ou não, a gente já falou sobre isso. Então tá fazendo então a compressão, né, no local e mesmo assim não está cessando, então tá ainda saindo sangue. Então a gente lembrando que esse sangramento não compressivo ele pode levar então a um choque. Levando a um choque, já vai entrar aqui no vermelho, né? Ó, sinais de choque. Então, um dos fatores, né? O sangramento na hemorragia, então ele pode levar ao choque. Então, por isso que tem que ser feito um atendimento bem rápido. Arritmias com alterações hemodinâmicas também vai se encaixar aqui no laranja. Distúrbios, não, perdão. Hemorragia. Ah, tá, aqui dentro de outro, né? Que é mais específicos de hemorragias. Hemorragias intensas sob o uso de anticoagulante. Aí aqui realmente, se a pessoa estiver utilizando anticoagulante, para diminuir essa hemorragia é muito mais difícil, né? Justamente porque ele não vai ter, então o fator plaquetário dele vai estar bem mais difícil, né, de conseguir fazer essa coagulação, então para que essa hemorragia diminua, tá? Então o fator plaquetário dele vai estar bem desregulado, para dizer assim. Distúrbios de equilíbrio, zumbidos, perda de visão,
Então percebam que nem sempre, aliás quase nem sempre, vai ter um diagnóstico fechado. Então aqui são alterações que vai ser possível ser verificados, né? Então pelos sinais e às vezes pelos sintomas do paciente. Tá? Então vocês não vão encontrar aqui, por exemplo, sei lá, como que eu posso colocar? Gastrite, por exemplo. Ou, sei lá, uma diabetes, por exemplo. Não vai aparecer, ele vai aparecer como sinais que a diabetes pode causar. Aí, né, pode ser lá hiperglicemia, pode ser hipoglicemia, porque então o enfermeiro que vai estar lá fazendo a triagem, ele tem que saber necessariamente, então, esses sinais, né, ele vai fazer a interpretação desses sinais, né, para então conseguir fazer uma adequada classificação de risco. Então, distúrbios do equilíbrio. Então, a pessoa às vezes está, né, com labirintite, por exemplo, né, que pode inclusive também dar os zumbidos, perda de visão, que daí pode inclusive estar relacionado à questão da glicemia também, tá? Ou até mesmo da pressão arterial, dependendo, se estiver muito alto, pode também acabar tendo essa perda de visão. Fraqueza muscular em face ou membros, sendo unilateral ou bilateral. Presença de déficit motor agudo, né, nas últimas 24 horas. Então, tem algum tipo de, não apenas de paralisia, mas dificuldade mesmo motora. Hipotermia, ou até mesmo ao contrário, hipertermia. Tá? Então, hipotermia, então, no caso de ser abaixo de 35 graus, ou mesmo uma hipertermia quando está acima de 41 graus. Lembrando que isso é para se encaixar como laranja, tá? Não necessariamente que só vai ser atendido quando tiver uma hipertermia acima de 41, tá? Então, dependendo, se tiver em 40 graus, por exemplo, ele já pode ser encaixado em outra como amarelo. Sinais de toxemia, que daí quando tem algum tipo de intoxicação, né, que vai entrar como febre, tremores, hipotensão e má perfusão. Aí você pode falar, mas como que eu vou saber? Né? A gente vai então analisar, obviamente, primeiro pela queixa principal do paciente, né? Então ele vai possivelmente relatar, né, algo que pode então ter feito algum tipo de algo tóxico, né? Aí sim você vai analisar pelos sinais que esse paciente está apresentando, né, como a febre, como os tremores, a própria hipotensão e a má perfusão, para você então analisar que aquilo então que está apresentando para você é um sinal de toxemia. Por quê? Às vezes você tem que pegar o conjunto, tá, gente? Então não é porque ou você pega o conjunto ou você pega o fator que está mais presente, para dizer assim. Porque eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem melhor. Ó, vou colocar aqui o que está no verde, tá? A pessoa está com uma tosse produtiva. A tosse produtiva entraria como verde. Só que além da tosse produtiva, ela também está com um sangramento não compreensível, tá? Compreensível, que seria um laranja. Então você pode falar, mas ele está um que entra como laranja, mas os outros entram como verde. Às vezes além da tosse produtiva também, ele tem uma dor de garganta sem febre. Tá? Então tem dois sinais que entraria como verde, só que tem um aqui que entra como laranja. Então nesses casos aqui, obviamente, ele vai entrar como laranja, tá? Porque um dos principais sinais que esse paciente está apresentando é muito urgente, né? Então a questão dos outros que estão ali no verde pode ser mais difícil, não vai demandar uma assistência tão imediata, tá? Mas eles não vão evoluir tão rápido assim para ser algo que precisa de um atendimento muito, muito rápido. Mas aqui na questão do sangramento, sim. Então por isso que ele vai entrar, então precisaria entrar um atendimento um pouco mais rápido. Por que eu digo isso? Porque então, igual aqui nos sinais de toxemia,
a gente voltar lá, tem vários sinais, então tem 4 sinais. Então a gente não pode ver só a questão de febre isolado, ou mesmo só a questão de tremores. Porque se a gente vê só uma dessas variáveis, ele pode entrar lá como amarelo, por exemplo, tá? Se tiver só o tremor, ou só com uma hipotensão, dependendo do grau desses tremores ou da hipotensão, ele poderia entrar lá no amarelo, ou dependendo dessa má perfusão, às vezes poderia entrar no verde, por exemplo, né? Mas se você vê o em conjunto, você vê que daí é um sinal de algo maior. Então por isso que a gente não vê eles isoladamente, tá bom? Dor intensa, tá? Aí ou mesmo insuportável, que daí vai entrar lá naquela escala, né, analógica de dor que a gente falou. Então aqui, ó, de 7 a 10, lembrando que então naquela escala a gente tem de 0 até 10 também, né? Se for um caso de pediátrico, né, em que for utilizar aquela outra escala, que era T5, então aqui entra os que são já 4 ou 5, né? Mas se for numa escala, naquela escala de até 10, então são essas dores intensas ou insuportáveis, que são então bem mais graves. Lesão ocular por algum tipo de produtos químicos também vai entrar aqui no laranja, que daí vai precisar, né, fazer a lavagem, né, e fazer algum procedimento, né, rápido, né, porque também pode então causar ou aumentar nessa lesão ocular e pode, dependendo, né, da situação, acabar perdendo mesmo a visão. Então tem que ser algo rápido a ser feito. E a intoxicação química, né, ou por medicação de alta letalidade. Aí aqui a gente entra bastante, que a gente falava lá na matéria anterior de saúde mental. Os alunos que conseguiram ir lá no setor lá da psiquiatria vai se lembrar que era muito comum a gente encontrar essas intoxicações, né, exógenas, principalmente pela ingesta, né, de medicações, às vezes nem sendo de alta letalidade, mas pela quantidade então entra então como laranja, porque precisa então ser feito rapidamente algum tipo de lavagem, né, para retirar, né, essa medicação, porque ela pode ser danosa então ao corpo. Então, dependendo do tempo, né, que fez essa ingestão da medicação, às vezes o medicamento ainda não está iniciando os efeitos, né, se for algo rápido, então já consegue então fazer essa lavagem, mas tem que ser um atendimento rápido. Eu não lembro se aqui entra, deixa eu ver se tem algum. Ah, tá, os sinais lá não, nem tem aqui. Os sinais que poderiam entrar aqui dentro da intoxicação química. Mas aqui, nesses casos, ele vai variar bastante da medicação, né, que vai entrar, que ele vai ser utilizado. Mas em geral também vai dar, dependendo, algum tipo de sonolência, pode dar algum tipo de algia, né, principalmente em região, né, abdominal, pode causar vômitos, né, então cefaleia intensa, que são então alguns sinais que, obviamente, depois de você saber que se tratou, né, de uma intoxicação química, né, que você então precisa também analisar. Bom, gente, eu não vou passar adiante porque agora já são 8h32. A gente vai parar aqui no laranja ainda. Eu achei que a gente ia avançar bem mais. Eu tinha pensado que a gente fosse até terminar todo o conteúdo que hoje. Mas daí na próxima aula então a gente vai continuar. Para amanhã eu ainda não defini qual vai ser a atividade. Mas eu já li alguns exercícios, não, algumas atividades que vocês já fizeram lá, né? Isso eu já comentei ontem, inclusive, né? Que alguns alunos já enviaram e já fui já lendo. Mas então, lembrando, então, na sexta-feira, então a gente vai sempre trabalhar algo não tão teórico, né? Na parte prática. Então, amanhã eu passo alguma atividade para vocês fazerem também nesse horário prático. Nem faz nada amanhã.
Ô louco, Luiz. Pode ser assim não. Gente, eu agradeço então a presença de todos, a participação também de todos. Eu vou finalizar a gravação aqui da aula. Tá? Já